Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Deus é bom em todo tempo. Ele é fiel, glorioso, Ele é poderoso para fazer de mim e de você um canal de bênção nas suas mãos. Hoje, 7 de dezembro de 2020, mais uma reflexão sobre Provérbios de Salomão. Deus tem falado nesses dias aos nossos corações e hoje, no capítulo 7, diz assim o versículo 1: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Glória a Deus. Mais uma vez, o capítulo 7 continua falando de assuntos relacionados ao capítulo 6. No capítulo 6, a partir do verso 20, o autor vem trazendo uma advertência contra a mulher adúltera. É um assunto muito forte no livro de Provérbios, nesses 2 capítulos, e eu considero assim um assunto tão perigoso que a palavra de Deus faz questão de alertar em muitos trechos da Bíblia Sagrada. E aqui em Provérbios, como nós estamos falando do livro de Provérbios, o capítulo 7, as advertências toda no capítulo é orientando aos servos do Senhor, os cristãos, analisar a palavra, guardar a palavra, conservar dentro do seu interior, dentro de si, os mandamentos, viver os mandamentos, a lei, como a menina dos olhos, ainda mandar atar entre os dedos. Por que atar entre os dedos? Porque quando você coloca algo entre os seus dedos, é mais fácil você segurar e escrever na tábua do coração, porque quando desce para o coração não tem mais jeito. Tem coisas que você ouve, tem coisas que você vê, tem coisas que você fala, mas tem coisas que você guarda. Há um segredo em guardar a palavra e viver. E esse capítulo 7 vem nos alertando que enquanto nós estamos guardando, conservando dentro de nós, quando nós estamos vivendo e quando nós atarmos entre os nossos dedos e escrever no coração, é mais seguro. E esse capítulo ele vem falando acerca da mulher adúltera, o perigo que a mulher adúltera causa a uma família, a um homem. Está falando de homem porque esse capítulo 7 está falando de mulher adúltera, está falando do perigo que é uma mulher quando ela é adúltera. E ela vem com palavras lisonjas, ela vem trazendo formas de convencer a pessoa ao perigo. E o versículo 6 fala: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, e vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Ou seja, um sem juízo que não evitou o primeiro olhar. Então a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com o primeiro olhar. E quando você olha, os seus olhos, ele a candeia do seu corpo. E quando o olho ele vê, ele deseja. É necessário que retire os olhos do pecado. E o próprio Jesus falando no Sermão do Monte, ele exortando o povo: cuidado com os olhares. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora. É melhor você entrar no céu faltando um olho do que com os dois você ir para o inferno. Aí se refere com os seus pés, fala também das mãos. Então, o próprio Jesus já orientava o seu povo. A Bíblia diz que a mulher alheia, a mulher estranha, a mulher adúltera, ela fica nas ruas,
ela fica nas esquinas, ela anda pelo caminho das casas, ela não recolhe mais cedo para casa, anda na escuridão da noite, nas trevas, quer dizer no escuro. Fala também que sai ao encontro para atrair a pessoa. E ele conta, narrando essa história, olha, eu assisti a história de um jovem simples, um jovem sem juízo. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi sendo seduzido por palavras, porque aquela mulher se vestia como uma prostituta, ela era astuta de coração, ela era apaixonada, inquieta, não ficava em casa, andava de rua, de praças em praça, por todos os cantos, e ela aproxima daquele rapaz e acaba beijando aquele rapaz. E a Bíblia no versículo 13 fala bem assim, olha, que aquela mulher aproximou dele, beijou, e de cara imprudente, ela disse, quando fala de cara, não é imprudente, a palavra é impudente. Impudente quer dizer sem vergonha. Aquela mulher, ela sem vergonha, ela se lança para aquele rapaz e ela começa a falar palavras que convencesse ele. E dizia para ele assim, olha, eu já ofereci o meu sacrifício, já paguei meus votos, por isso que eu saí ao teu encontro, eu vim te buscar e te achei. Ela finge ter um compromisso com Deus. Cuidado com a mulher alheia. Ela é conhecida. Dentro da igreja ela é uma coisa, mas fora da igreja ela é outra. Na tua presença ela demonstra uma coisa e na tua ausência ela é totalmente diferente. É fácil descobrir. É fácil por causa do comportamento. O comportamento dela não condiz com as escrituras sagradas, não condiz como um comportamento de uma mulher de Deus. Então é fácil descobrir. E aquela mulher, ela chega para aquele jovem e ela começa a fingir, dizendo, olha, eu já preparei o sacrifício, eu já paguei meus votos, por isso que eu estou aqui ao teu encontro, vamos ali, já perfumei meu leito, e ali começa a convencer. A Bíblia diz que a mulher adúltera, quando fala em adultério, está falando de pessoas casadas, está falando de pessoas que têm compromisso. E ela consegue convencer aquele jovem e dizer, vamos na minha casa, meu marido não está lá não. Por que que a Bíblia manda fugir? Porque com palavras, muitas palavras, com lisonjas de lábios, arrastou aquele jovem. E no instante, ele começou a seguir ela como um boi que vai para um matador, ou então como um servo que corre para a rede. Como um animalzinho que caiu no laço. E o autor, aqui do capítulo 7 de Provérbios, ele vem dizendo assim, olha, como uma ave que se apressa para o laço e sem saber que isso lhe custará a vida. Quando o pássaro, o laço era armado, colocava um alimento. E o pássaro, na sua inocência, ele via aquele alimento e ele ia para se alimentar. Mas ele não sabia que aquilo ali estava lhe custando a vida. Quando a pessoa é arrastada pelos prazeres, é um momento de alegria, é um momento prazeroso, que custa alguns minutos ou algumas horas, alguns dias ou alguns meses. Mas o final é amargoso. O final traz um resultado terrível, consequências terríveis. Antes de você, houve outros. Porque a mulher adúltera, ela não laça somente um, ela laça vários. Então, antes de você, pode ter certeza que outros já foram laçados. Agora, o resultado final é terrível, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. O autor aqui, o servo do Senhor Salomão, ele finaliza esse capítulo 7, falando, ele começa dizendo, filho, não vá,
Filho, escuta as minhas palavras. Filho, prende as palavras dentro de você, porque na hora que o laço for armado, você vai lembrar das minhas palavras. Aí no final ele disse: olha o resultado de quem não me escuta, olha o resultado de quem não leva as palavras do Senhor no seu coração, olha o resultado de quem não leva uma vida cristã a sério. Então nesse dia, o Senhor nos chama a atenção para levar uma vida espiritual a sério, que esse ano seja um ano de renúncia, seja um ano onde os seus olhos sejam fitos no Senhor, que esse ano seja um ano onde você vai ter uma vida de comunhão, uma vida plena, uma vida de compromisso com Deus. Oremos ao Senhor, querido Deus, nesse capítulo 7, Senhor. A Tua palavra vem falando de um assunto tão forte para a vida de muitas pessoas, meu Pai. E esse assunto, meu Deus querido, é assim tão forte, que nos causa, Senhor, preocupação, que nos causa, Senhor, arrepios, porque se não fosse tão perigoso, a Tua palavra não falaria tão forte desse assunto, Senhor, que é o caminho da morte, que é os laços da morte. E a Tua palavra, meu Deus querido, fala, Senhor, que muitos foram destruídos, feridos, mortos, desceram à sepultura, porque a casa da mulher adúltera, Senhor, é caminho de sepultura. E a Tua palavra diz que é levada as pessoas para as câmaras da morte. Por isso, Deus, guarda essa casa, essa família, essa mulher, este homem que está ouvindo esta palavra, que o Senhor alcance com esta oração e que o Senhor venha trazer livramento para este casamento e que todo o mal, Senhor, seja repreendido da vida dele e da vida dela. Abençoa este lar, Senhor, cubra com Teu sangue e traz livramento, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos de volta com mais uma reflexão do capítulo 8 do livro dos Provérbios.